Lucas capítulo 4. Lucas 4, versículo 14. Eu vou ler outros textos depois, como 1 Coríntios capítulo 15, Romanos capítulo 5, você pode anotar, e 1 Coríntios 15, 6. Esses textos nós vamos ler. Mas eu quero trazer um estudo bíblico, na verdade, hoje, sobre a ressurreição de Cristo e o tempo certo de Deus na nossa vida. Essa é a verdade do estudo de hoje, tá? Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Ele ensinava nas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde foi criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Então, quando ele abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para curar os quebrantados do coração, para pregar a liberdade aos cativos, conceder a restauração e dar vida aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu-o ao ministro e assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E todos lhes davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? E ele lhes disse: sem dúvida me direis esse provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na pátria tudo o que ouvimos que tem sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade, digo que nenhum profeta é bem recebido na sua terra. E em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Serepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte, em que da cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando no meio deles, se retirou. Só essa parte. Antes de eu falar da ressurreição e da glória do Senhor Jesus, eu quero trazer entendimento, amém? Entendimento. Se você entender a palavra ela te liberta e você sai daqui com um perceptual outro. Uma percepção do evangelho que pode mudar a tua vida espiritual, tua família, teu casamento, o teu estilo de adoração, pode mudar tudo. Entendimento é o que muda a vida do cristão. Entendimento bíblico. E se você não entender o que eu vou pregar hoje aqui, tudo o que você fizer na igreja é fútil, não vai servir para nada. Nem quando você estende os braços para adorar, não vai servir para nada. Porque até para adorar, você tem que adorar com entendimento. Saber para quem você está adorando e como adorar. E por que você está erguendo as mãos. Se Ele é Senhor, então por que você está estendendo as mãos para Ele? Então você tem que compreender essa palavra. Amém? Esse é o senhorio. Jesus, ele entra em Nazaré. Ele tinha feito muitos milagres em Cafarnaum, muitos milagres em tantos lugares da Galiléia. Mas quando ele chega em Nazaré, ele tinha feito milagre em Nazaré. O primeiro milagre de Jesus foi em Nazaré, quando ele quando ele transformou a água em vinho, no casamento. Jesus queria fazer milagre ali, e Jesus fez. Nessa passagem não, de Lucas não, mas se você for em Mateus, quando ele conta esse mesmo milagre, Mateus evidencia ele curando um homem ali na sinagoga, naquele mesmo dia, um homem com a mão mirrada. Você está entendendo? Um homem com a mão mirrada. Inclusive, queriam pegar ele por causa disso. A questão é que Lucas, ele era um historiador. Lucas queria contar algo que interessasse aos sírios.
Tanto que ele menciona a fala de Jesus mencionando os sírios, porque Lucas era grego, criado na Síria. Então ele veio para poder pesquisar sobre os milagres de Jesus. Então ele não fala do milagre da restauração da mão, igual Mateus fala, mas ele conta a parte, o ponto alto dessa passagem. Quando Jesus ele entra na sinagoga, uma pessoa quando vinha de fora, ele tinha o privilégio de ler um texto bíblico. Tá? E quando ele entra para ler um texto bíblico, ele abre na passagem de Isaías 61. Hoje nós sabemos que é Isaías 61. Na época de Jesus não existia capítulos e versículos na Bíblia. A Bíblia era toda completa, tá bom, gente? A Bíblia foi dividida em capítulos no ano 1200 depois de Cristo. E em versículos foi em 1500, para facilitar para nós encontrarmos. Mas Jesus abriu a Bíblia. Não é capítulo 61, tanto que a passagem diz. E ele abriu no livro, naquela passagem que dizia isso. E o que ele leu? Ele leu Isaías 61, que disse: o Espírito de Deus está sobre mim, para pregoar a salvação aos oprimidos, dar luz aos cegos e tal, libertar os cativos. E quando ele termina de ler isso, ele se assenta. Por que ele se assenta? Porque ele está falando dele. Isaías 61 está falando dele. Ele disse: hoje se cumpriu essa profecia no ouvido de vocês. Sou eu que vou dar luz aos cegos, sou eu que vou ressuscitar os mortos, sou eu que vou limpar o coração das pessoas que estão afligidas, sou eu que vou curar os quebrantados de coração, que vou dar luz aos... Sou eu, esse aí sou eu. E ele sentou. E todo mundo ficou impressionado. Por que ele leu um texto bíblico e se assentou? Ficou todo mundo olhando para ele, ué, não vai falar nada, não vai argumentar o que você acabou de ler. Por que ele não argumentou? Olha para o teu irmão e diga: o testemunho da palavra. Se você ler a história, por exemplo, de Noé, não fugindo do texto, Noé foi chamado de pregoeiro da verdade. Por que ele foi chamado de pregoeiro da verdade? Ele não pregou para ninguém, ele só trabalhou, ele só obedeceu a Deus, ele não deu uma palavra para ninguém. E ele foi chamado de pregoeiro. O que é a diferença de pregador para pregoeiro? É aquela pessoa que não tem o dom de pregar, não prega para muitas pessoas, mas o caráter dele é ilibado, ele é totalmente obediente à palavra de Deus. E quando as pessoas perguntam para ele qual é o sucesso da vida dele, ele fala: Jesus. Pronto, ele ganhou uma alma só com o testemunho dele. Quem está entendendo? Então Jesus, ele faz isso. Jesus, ele acaba de ler o texto e ele não argumenta a interpretação do texto, ele senta. Então as pessoas perguntam: não vai falar nada? É como se a gente estivesse dizendo: não tem que falar nada, eu sou a palavra, olha para mim, acabou de se cumprir. O que eu acabei de ler, acabou de se cumprir no ouvido de vocês. Só que Lucas, ele oculta o que acontece. Mateus conta. O que Mateus conta? Que quando duvidaram dele, ele disse: chama um homem para o meio. Essa mesma passagem, ele está em Nazaré. Ele chama o homem que tinha uma mão mirrada. O que é a mão mirrada? Para mim, o maior milagre da Bíblia é o homem da mão mirrada. Se alguém perguntar para você assim: apóstolo, qual é o maior milagre da Bíblia? Para mim, o maior milagre é o homem da mão mirrada. Não é a luz ao cego. Por quê? Irmãos, entenda o seguinte: o cego, um camarada pode se fingir de cego a vida toda para ganhar dinheiro. O homem que ressuscitou pode dar uma doença e ele ficar 3 dias, 2 dias como morto. Eu tive uma colega na infância que ela tinha essa doença, ficava 2 dias como morto e levava para o hospital e acordava do nada. Você está entendendo? Até disso as pessoas duvidam. Agora, um homem que tem uma mão mirrada, com todos os ossos secos, todos os ligamentos secos, todas as articulações sem óleo, sem movimentação, assim, e todo mundo vê a mão sendo restaurada diante dele, para mim esse foi o milagre mais espetacular da Bíblia. Esse é o meu ponto de vista, diante dos olhos de todos. Agora olha só que tremendo. Por que eles encararam Jesus? Não foi porque Jesus disse que ele era aquele que estava se cumprindo a palavra. Nada disso. Essa parte Lucas não mostrou, mas Mateus mostra. Quando ele cura o homem, os líderes da sinagoga dizem: hoje é sábado, não é dia de curar alguém. Então Jesus, a Bíblia diz que Jesus, ele se condoeu em seu coração. Sabe que uma das passagens também mais tristes da Bíblia é essa?
A Bíblia diz que Jesus sentiu uma tristeza profunda com a falta de amor daqueles homens. Ele diz, esse homem é filho de Abraão. Sabe o que é um homem da mão mirrada? Para vocês entenderem. Um homem na vida oriental, se ele não tem ele tem uma mão mirrada, a vida dele praticamente nula nessa terra. O homem da mão mirrada, ele não pode ter comunhão com outras pessoas. Por quê? Quando se senta na mesa numa comunhão, o da direita serve o da esquerda. O oriental, ele usa as duas mãos com objetividade. A mão esquerda é para limpar o seu corpo. Quem está entendendo? Tomar banho, limpar o seu corpo, ir no banheiro, defecou, limpou. Lembrando o seguinte, que no contexto oriental não tem água à vontade em todo lugar que você vai, para lavar a mão. Segunda coisa, naquela época não existia papel higiênico, tá bom, meu amado? Quem já ouviu falar do termo chamado trapo de imundície? Como Deus diz, para mim as suas obras são como trapo de imundície. O trapo de imundície, ele ficava dentro da casa, num cômodo. Era um retalho com várias folhas de pano, tiras de pano, que cada um usava uma parte que estava limpa, guardava no jarro e tampava, para não dar odor dentro de casa. E a pessoa que ia no banheiro de novo, na segunda vez, ele pegava o trapo de imundície, pegava aquela parte que estava limpa, que ninguém usou, e usava. Era assim naquela época, irmão. Folha de papel era caríssimo. Uma folha de papel para escrever uma carta custava como se fosse hoje R$500 uma folha de papel naquela época. Então papel não era assim. Papel era moeda de troca, de comércio. Esquece isso. Ninguém usava papel. Amém, irmão? Folha não é um contexto de Brasil. O que eu estou querendo dizer? Não estou querendo falar de coisas de biologia aqui não, tá? Eu quero mostrar para vocês que o estado que não era, a higiene não era tão perfeito. Então a mão esquerda era usada só para isso. Ninguém apertava a mão de ninguém com a mão esquerda. Por que no Japão, quando alguém rouba, ou era assim antigamente, não sei agora, pegava e rouba, eles arrancavam a mão direita da pessoa? Porque eles são orientais. Roubar a mão direita é dizer assim, ó, um homem que rouba um outro na sociedade não merece viver em comunidade, em sociedade. Porque a mão que aperta um revólver não pode mais apertar a mão de ninguém mais. Então eles arrancam a mão. E não podem apertar a mão de ninguém. Porque para o oriental, apertar a mão da pessoa com a mão esquerda é desonra. Ou seja, o cara que tem a mão cortada, ele não pode mais cumprimentar ninguém na vida dele. Esse é o castigo deles. Depois, se ele roubar de novo, arranca a outra mão e prende ele. Porque o cara com duas mãos não vai poder trabalhar. E se não pode trabalhar, vai dar prejuízo para o governo. Ele tem que ficar pelo menos lá dentro na cadeia. Quem está entendendo? Então aquele homem estava vivendo um contexto oriental há 2000 anos atrás. Tu imagina a pressão que esse homem não sofria. Primeiro, que os trabalhos eram manuais. Ele não podia comprar o pão para a casa dele. Porque não tinha computador, irmão. Os trabalhos todos eram braçais. Ou tu era rico, ou tu trabalhava braçal, era roça. E um cara não tinha como sustentar a família dele, braçal. Então Jesus, não podia sentar na mesa da comunhão, porque não tinha como passar, encher a taça do companheiro do lado e passar o pão para o irmão do lado. Não podia ter comunhão, não podia apertar a mão de ninguém, não podia trabalhar. Aí Jesus, no sábado, ele diz, olha o que é o texto que ele lê. Eu vim para libertar os cativos, para curar os enfermos, para curar os quebrantados de coração. E quando ele acaba de ler aquele texto, ele cura aquele homem e quiseram matar ele porque ele curou aquele homem. Você vai curar no sábado? Você tem de segunda a sexta para curar quem você quiser. De domingo a sexta, mas no sábado não. E aí Jesus se entristeceu profundamente com a dureza de coração daquele homem. Eles não estavam se importando com a cura, aquele homem reintegrado na sociedade. Eles estavam preocupados com o zelo religioso. Sabe como é que é? O zelo religioso. Aonde nós colocamos a religião acima da verdade de Deus. Uma pessoa entra aqui na igreja, entra com a sainha curtinha, primeira vez que vem, a pessoa já começa a olhar, todo mundo olhar, ficar de cara feia para a pessoa se sente mal e não volta mais na igreja. Quando as pessoas colocam a religião, o sistema religioso acima da vontade do amor de Deus. E até hoje Jesus tem olhado e se entristecido profundamente com a frieza do coração dos crentes. Até hoje. Pegaram Jesus,
levaram até o pico do monte para jogar ele de cima. E aí eu começo a pregar. Jesus passou no meio deles e eles não mataram Jesus. Por quê? Porque ainda não era tempo de Jesus morrer. Olha para o irmão e diga, não era tempo de Jesus morrer. Os religiosos sempre tentaram matar Jesus. Inclusive, os religiosos vivem tentando matar Jesus na vida das pessoas. É um novo convertido se converter e começar a cantar no meio da igreja, falar em língua, gritar mais alto, as pessoas olham de cara feia, quer se aparecer. A religião sempre quer matar alguém. Quer matar Jesus dentro das pessoas. Essa é a verdade. Precipitar Jesus. Só que Jesus, ele sai. Quando Jesus sai, eles ficam desbaratados, procurando. Cadê? Não é isso? Parecia até um truque, né? Como é que eles estavam no foco, agarraram ele. Primeiro que agarraram ele. Ele estava em braços. Levaram ele pelo ombro, até o pico. Chegou lá, não acharam ele. Sumiu da mão dele. Não era tempo. Deus providenciou um escape para Jesus, porque não era tempo. Se os religiosos matam Jesus, não existia remissão de pecado. Se um pecador mata Jesus, não existiria remissão de pecado. Jesus tinha que ser entregue pelo Pai para morrer, para o sacrifício ser feito e a expiação de pecado ser real. Jesus tinha que se entregar. Ninguém poderia tirar a vida de Jesus. O próprio Mateus, ele vai registrar, João vai registrar isso no Getsemane, quando foram buscar Jesus e perguntaram, perguntaram, quem vocês vieram buscar? Jesus de Nazaré. Jesus disse, sou eu. Quando Jesus disse, sou eu, todos caíram. A Bíblia diz que todos caíram no poder de Deus. E quando eles se levantaram, Jesus estava ali. Jesus não fugiu, ficou esperando. Por que isso? Porque Jesus estava querendo dizer, vocês não estão me levando preso. Eu que estou me permitindo vocês. Porque se vocês não poderiam tocar nem um dedo em mim, se não fosse da vontade soberana do meu Pai. Porque eles caíram quando Jesus falou, sou eu. Eu sou. Eles caíram. Sabe quem é o grande eu sou? Moisés diz que o grande eu sou é Deus. Então quando ele diz, eu sou, caíram. E Jesus ficou esperando, vai, levanta, me leva. Ele se entregou, olha para o teu irmão e diga, ele se entregou. No tempo certo. Agora olha só, quando ele se entregou, não no tempo que os religiosos queriam matá-lo, mas ele se entregou, ele amava os religiosos. Quando você vê na Bíblia Jesus confrontando eles, não significa que Jesus não amava. Jesus queria reconectá-los. Jesus queria trazer eles de volta. Jesus ama a todos. O pecador, o religioso que acha que é mais crente que todo mundo, aquele que desfaz dos outros. Jesus ama o ser humano, irmão. Indiferente do seu defeito. Jesus quer que o pecador largue o pecado, que o religioso largue a sua religiosidade. Ele quer que todos tenham a compreensão da fé viva, do Deus ressurreto. É esse o desejo de Jesus. E a igreja está caminhando cada dia ou para o pecado ou para a religiosidade, mas não está caminhando para aquilo que Deus quer, e isso tem entristecido o coração do Senhor. Irmãos, quando você entender, abra a palavra do Senhor, 1 Coríntios, capítulo 15, o tempo certo. Quando chegou o tempo certo, Jesus morreu. Ninguém tirou a vida dele. O tempo certo. E também notifico, irmãos, o evangelho que me foi anunciado, o qual recebeste, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se retiverdes tal como fô-lo tenho anunciado. Senão, é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Vem cá, segundo as Escrituras, que Escritura é essa? Uma pausa aqui. Olha aqui, como alguns discípulos falaram para mim assim, apóstolo, como que foram escritos, como que foi canonizados os livros que foram aceitos como palavra de Deus, bíblico? Olha Paulo aqui canonizando um livro de algum dos evangelhos. Olha, ele diz, segundo as Escrituras, ele ressuscitou ao terceiro dia. Paulo aqui está lendo o evangelho de Marcos, quando ele está escrevendo, ele está citando o evangelho de Marcos quando ele está escrevendo Coríntios.
Porque o Antigo Testamento não fala de ressurreição de ninguém no terceiro dia. Então ele está falando do Novo Testamento. Daí foi surgindo a canonicidade, uma carta confirmando a outra. Amém? É só para dar um parênteses aqui de explicação teológica. E foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E que foi visto por Cefas, que é Pedro, e depois pelos 12. Depois foi visto mais uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também no Senhor. Depois disso foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos apareceu também a mim como um abortivo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus em mim que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim havemos crido. Se você vê aí na sua Bíblia, no capítulo 12, ele vai defender de novo a ressurreição dos mortos. E ele vai ficar até o capítulo 16 falando a ressurreição. Paulo bate em cima da igreja, porque a igreja começou a abandonar a doutrina da ressurreição. Paulo continua batendo e começa a dizer: olha, vocês, irmãos, estão se espalhando hereges no meio de vocês, dizendo que Cristo não ressuscitou. E olha, irmãos, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Olha, e ele continua dizendo nesse capítulo, ele diz: foi à toa que em Éfeso até com feras eu lutei, feras me atacaram. É à toa as pauladas que eu tomei. E ele continua dizendo: irmãos, eu tomei, não foi uma vez, mas foi 3 vezes, 40 menos uma chibatada nas costas. Se Jesus Cristo não ressuscitou, então isso tudo que eu estou fazendo é em vão. Isso tudo que eu estou fazendo é em vão. Irmão, ontem eu senti uma dor na perna o dia inteiro. Mas eu falei com a minha esposa: estou sentindo uma dor aqui, mas muita dor que eu estava sentindo. Eu fiquei imaginando uma pessoa com o dobro da minha idade, a quantidade de dor que não serve, que não tem. Qual é a esperança dessa pessoa, irmão? É a eternidade. Como é que uma pessoa vive cheia de dores nos ossos, com dor em tudo, qualquer parte do corpo, pode ter milhões na conta, e nada vai solucionar aquela dor, é enxaqueca ali, uma dor na articulação, é remédio dali, é remédio daqui. Qual é a esperança dessa pessoa? Mas quando nós estamos gozando de saúde, de juventude, nós valorizamos as coisas da terra, e não olhamos para a eternidade. Entenda, irmãos, cada época da igreja tem uma forma de desmerecer a eternidade e a ressurreição de Cristo. Naquela época já teve gente que começou a desvalorizar a eternidade. Em 1500 também teve outro grupo. E agora tem outros. Quais são os outros? Aqueles que só pregam bem material. Que só o material, que quem tem mais dinheiro é porque tem mais fé, quem tem pouco dinheiro é porque tem pouca fé. Se está passando luta é porque nem café, tem pouca fé e nem café tem em casa. Tem nada. E aí as pessoas começam a medir a fé da pessoa, né, pelo que a pessoa tem. Teve uma pessoa, pastor Ana, no discurso político, foi o Jorge Lucas que viu, que a mulher, não foi a Dilma não, vou botar na conta dela não. Ela disse assim: irmão, a gente tem pouca coisa, mas se juntar a minha fé com a fezes de vocês, a gente vai avançar. Olha meu teu irmão, diga: misericórdia. Não bota fé no plural não, não tem como colocar fé no plural. Então quando tu for falar, vamos juntar as nossas fezes, não existe. Vamos juntar a nossa fé, tá, irmão? Amém? Então pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Glória a Deus pela sua vida, né? O fato é que Paulo começa a defender. Por que Paulo começa a defender a ressurreição dos mortos? Porque se a vida nessa terra fosse o que Deus tem para nós, Paulo não largaria o judaísmo para o cristianismo. Porque eu quero contar uma história para vocês. Jesus acabou com a vida de Paulo. Jesus destruiu com a vida de Paulo. A vida de Paulo estava uma maravilha antes de Jesus entrar na vida dele. Quando Jesus entrou na vida dele, acabou com a vida dele.
Paulo andava de carruagem real, era cidadão romano. Paulo tinha escolta de gente para andar com ele. Paulo sentava na mesa do rei. Paulo tinha tudo. Quando ele aceitou Jesus, meu irmão, passou de igreja em igreja pedindo oferta ali, oferta aqui, para poder manter seu ministério. Passou fome, passou necessidade, tomou 3 vezes 39 chibatadas nas costas, foi perseguido de morte, morreu decapitado, Jesus acabou. Opa, vida de Paulo acabou nessa terra, me conheceu, no caminho de Damasco. Ele verá, Ananias, vai lá e ora por ele, que ele vai ver o quanto que ele tem que sofrer por causa do meu nome. O problema é que está sendo gerado no meio da igreja uma igreja infantilizada. Uma igreja que não está sendo preparada para a eternidade, mas preparada para uma vida confortável nessa terra. Jesus quer te prosperar, irmão. Deixa Ele te dar uma mansão, amém? Amém, irmão. Se Ele te der um carro importado, amém, for muito caro, tu vende ele, compra um da metade do preço e oferta um na minha vida que eu estou sem nenhum. Para que tu andar com tão caro aqui nessa baixada que vão roubar e você vai ficar sem nenhum? Compra 2. Porque se roubarem o teu e eu ficar com o meu, ainda te dou uma carona. Não é isso? Não tenho um problema de Deus me dar qualquer coisa boa nessa terra, você está entendendo? O problema é que o evangelho, nós passamos dificuldades, tem um diabo. Quem já ouviu falar no diabo? Ele existe também. E a igreja não está sendo preparada para lutar contra espíritos, está sendo preparada para lutar contra a gente. A igreja lá parou de orar, parou de jejuar, parou de ler a Bíblia, parou de olhar para a eternidade, só olha para essa vida. As pessoas associam, olha, fui mandado embora do emprego hoje, Deus não me ama. Meu irmão, Deus te ama, tu empregado ou desempregado. Quem inventou o desemprego foi o Gabriel Pensador. Aquela música lá do desempregado. Tem nada a ver com Deus. O desemprego é fruto da queda do homem. Dificuldade, luta, nós vamos passar. Jesus disse, vamos passar tentação e luta nessa terra. Para de associar as dificuldades a Deus, irmão. Deus não tem nada a ver com a luta que tu está passando. A luta que está passando está associada à queda do homem no Éden. A escolha do homem, a natureza caída. Deus, Ele vai te ajudar a desfazer as obras do diabo. Ele vai pegar, vai restaurar teu casamento, tua família, vai te pegar pela tua mão. Olha o que diz a Bíblia, Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. O Senhor não fez tudo por você, Ele te ajudou. Só que Paulo estava querendo dizer, ei, Pedro teve uma vida um pouco mais confortável que a de Paulo. Teve. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, primeiramente. Tá? Só morrer que ele não morreu muito confortável. Mas ele teve uma vida. Paulo diz isso na carta dele aos Coríntios. Porque Pedro, com o dinheiro da igreja, com a oferta da igreja, ele viajava o mundo todo de maneira confortável e ainda levava a esposa dele. Então Pedro viveu uma vida mais tranquila do que Paulo. Mas Pedro não perseguiu cristão nenhum igual Paulo perseguiu. Saulo. Deus tem para cada um Deus tem uma história. Mas para todos Deus tem a mesma coisa. Aqui nessa terra, cada um tem um destino. O teu destino é passar uma luta no teu casamento. E aí Deus vai te treinar até restaurar teu casamento ou levar o abençoado. Mas você vai provar a tua fé através do teu casamento. Tem gente que Deus vai provar a fé através da vida financeira. O cara é dizimista, primicista, e o cara vai passar luta até Deus ser Senhor da vida dele. E quando Deus passar a ser Senhor da vida dele, a vida financeira dele muda. Quando o Senhor passar a ser Senhor na vida dessa mulher ou desse homem, a mulher dele, a esposa dele muda, ou Deus transforma. Faz. Deus tem uma luta particular com cada um. Você está indo aqui nessa terra, Deus tem para nos provar, para provar a nossa fé. Mas a eternidade é igual para todo mundo. Por isso que o nosso foco é a eternidade. Por isso que o apóstolo Paulo disse que não olhamos para as coisas que se veem. Olhamos para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são transitórias, são passageiras. As coisas que não se veem são eternas. Então ele disse, o que você tiver nessa terra, irmãos, tenha como se não tivesse nada.
Porque o teu foco é a eternidade. Tem um carro bom, amém, glória a Deus. Tem uma casa boa, amém, glória a Deus. Não estou pregando o evangelho da miséria aqui, não. Se o Senhor está contigo e tem que estar te abençoando numa área, aproveite, desfrute daquilo que Deus tem para você, mas não perca o foco na eternidade, porque tu pode perder, a banda vai passar, irmão. Tu vai achar que é só isso. Se você não dorme todo dia, acorda pensando na eternidade, não estou pensando em morrer não é pensar em morrer, porque morrer é o tempo certo. Jesus morreu no tempo de Deus. Tentaram matar ele várias vezes, ele morreu no tempo de Deus. Não é para você dormir pensando em ver Deus, pastor, eu só ver Deus se morrer. É claro, mas no tempo dele. Tenha prazer nessa vida, projete coisas nobres, olha para o futuro, estuda, faça a faculdade, se capacita, mas anseie pela eternidade. Anseie. Irmãos, eu vou falar a verdade para você. Tem gente aqui dentro da igreja que se Jesus voltar hoje vai atrapalhar teus planos. Fala sério. Pessoa que está com casamento marcado para daqui uma semana, se eu falar assim, Jesus vai voltar hoje. Ai, meu casamento vai interferir meu casamento. Irmão, o melhor casamento é com Ele na eternidade. Falta um mês para eu terminar minha faculdade. Se Jesus voltar hoje, logo agora estudei tanto. Irmão, faz pós-graduação no céu, com os anjos, arcanjos, serafim. Viva a tua vida intensa nessa terra, de tudo que Deus tem para você, com saúde, com prosperidade e santidade, mas anseie pela vida eterna, porque o diabo tenta roubar a eternidade de dentro de nós o tempo todo, com discurso, mentira, farsa, campanha de dinheiro, e que outro diabo quer roubar a eternidade. Cada época tem uma estratégia, e a estratégia dessa época é essa. Está com a luta no casamento? Vai parar, vai largar Jesus, vai largar a eternidade por causa da luta no casamento, vai ficar sem marido e vai para o inferno ainda. Duas lutas. Eu estou sem dinheiro. Vai ficar duro e queimando no inferno o resto da vida duro. E o diabo jogando moedinha de 25 centavos na tua cara. A igreja tem que amadurecer, irmão. Está sem dinheiro, mas está com Jesus. Está sem saúde, mas está com Jesus. Está com o marido bêbado ainda, mas está com Jesus. Vai orar que Jesus vai desfazer todas as obras do diabo, vai te dar vitória. Mas o teu alvo é a eternidade, irmão. Temos que andar por fé e não por vista. Eu sonho, irmão, ir às nações. Eu coloco lá, quero ir às nações, eu quero construir o condomínio da Mache, eu tenho sonho com uma casa enorme, moro de aluguel, eu tenho tantos sonhos, mas imagina Jesus tocar trombeta agora e voltar, irmão, eu vou ter uma mansão no céu, eu quero olhar a terra nessa, meu Deus, para que botox para acabar com ruga? Se Jesus vai desfazer toda essa aparência do mal, e vai me dar, vai tirar todos os pés de galinha, galinheiro, e vai me dar uma cara renovada, corpo perfeito, teu dedo torto, o teu galo, o teu joanete, teu sexto dedo, Jesus vai arrancar e vai te dar novo. Qualquer imperfeição no seu corpo que te desagrada, não é isso? E aí quando chegar no céu, vão te dar o cabelo lisinho, né minha filha? Não, vou te dar o cabelo igual o teu, bonito assim. As pessoas acham que cabelo liso que é o perfeito. Quando chegar no céu, tiver todo mundo com aquele cabelão cacheadão, igual o Palmeira, igual a rainha de Sabá, vai dizer assim, não disse que no céu todo mundo era assim? Porque o homem institui um padrão para nos oprimir aqui na terra, né? Imagina todo mundo chegar no céu, todo mundo gordinho, xoxudinho. Ei, gostosa. Aí o pessoal institui um padrão aqui nessa terra para te oprimir. Tem que ser magro por causa de saúde, não é? Tem que ser magro por causa da modelo. E aí, tudo o diabo faz para te oprimir. Tá? Chegaram no céu, Jesus transformou todo mundo pretinho. Ó, que coisa benção. E o sol da justiça iluminando todo mundo. É glória a Deus. E a perfeição é todo mundo negro, igual Jesus. A aparência dele, Jesus é oriental, por ele ter sido negro pouco custa. E aí todo mundo negrinho, tu olha, gente, eu tô preto. Aí Jesus cai para o inferno ou quer ser preto da eternidade? Escolhe. Não, tá tão bom, eu sempre gostei.
Ninguém sabe, você está entendendo? Jesus vai nos dar um corpo glorificado. Olha para o teu irmão e diga, um corpo glorificado. Uma vida muito mais excelente. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem nunca penetrou no coração, no entendimento do homem que o Senhor tem reservado para nós. Tu vai tentar imaginar, tu não vai conseguir imaginar, irmão. Glória a Deus. Os baixinhos vão estar altos, ou os altos vão estar baixinhos. Mas ninguém vai se sentir menor do que ninguém. Ninguém vai se sentir mais pobre, porque a rua de ouro de um vai ser para outro também. Vai ter fruta de 12 frutos para cada um. Vai ter tudo para a gente. Não tem preconceito nenhum. O mesmo Deus, o mesmo Senhor, o mesmo batismo, a mesma atenção do Senhor. Tudo, irmão. Não vai ter diferenciação entre um e o outro. Não vai ter complexidade, não vai ter nada. Mas sabe o que o diabo quer? Fazer você esquecer a eternidade para cada vez se tornar mais oprimido aqui nessa terra. Uma pessoa oprimida, depressiva aqui nessa terra. Irmãos, se você começar a pensar pela perspectiva da eternidade, a depressão de hoje vai embora. Tu começa a ter vigor na sua vida. Tu começa a chamar o Senhor para dentro da tua casa. E tu começa a sentir Ele dentro do teu quarto. Tu já tem um pouquinho da eternidade dentro do teu quarto. Aquela presença. E aí quando tu começa a sentir aquela presença, dá vontade de chorar, de ler a Bíblia, de orar, de cantar salmo. E o Espírito Santo fala no seu ouvido assim, ó, isso é só uma faísca da minha glória, hein? Se eu der tudo, você morre agora. Eu não quero que tu morra agora. Só sente um pouquinho. E aí você sente, ai, já levanta da cama disposta, já vai trabalhar, brilho no olho, aquilo outro. Irmãos, tu está passando por luta, depressão, tristeza, nostalgia. Não estou falando que seja demônio, não. Não estou falando isso, não. Existe tratamento psíquico, existe disfunção clínica, sim. Tu pode pedir um médico, o médico pode te orientar e Deus usa médico. Mas a maioria das vezes, irmão, é depressão, nostalgia, é falta de Deus dentro da pessoa, da eternidade dentro da pessoa. Porque tem crente que até tem Deus, mas não tem visão da eternidade. Olha por cima dos ombros da dificuldade. Olha para o teu irmão e diga, olha por cima dos ombros da dificuldade. Veja a eternidade e tudo que o Senhor tem preparado para nós. Amém? Uma salva de palmas para o Senhor. Eu quero ler um outro texto que não vai acabar aqui não. Aguenta comigo que o culto acaba às 9h30, tá? Eu quero que vocês saiam daqui com maturidade, entender que Jesus, ele não brincou de ressuscitar. Desde o dia da morte de Jesus, tentaram fraudar a ressurreição dele. O diabo quis. Porque a maior vitória de Deus contra o diabo foi a morte. E a maior vitória nossa, de Deus para nós, foi a ressurreição de Cristo. Porque se Jesus morre e não ressuscita, o diabo já tinha sido aniquilado de qualquer forma. Mas como Jesus ressuscitou, aí o apóstolo Paulo diz, o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo irá nos ressuscitar naquele grande dia. A promessa é a ressurreição, é a morte e a ressurreição. Na hora que ele morreu ali, o diabo já foi derrotado. O diabo só ficou agora querendo disfarçar a ressurreição de Cristo. A primeira coisa que eles fizeram, olha, os sacerdotes religiosos disseram, alguns discípulos dele, que ele iria ressuscitar no terceiro dia. Coloque um soldado romano na porta do sepulcro para guardar, para que nenhum discípulo roubando o corpo dele venha dizer, o nosso mestre ressuscitou. Olha que plano do diabo. E aí a Bíblia diz que quando Jesus ressuscita, que o anjo aparece ali empurrando a porta do sepulcro, os soldados romanos veem aquilo ali e caem como se fossem mortos. Aterrorizados. E aí os sacerdotes, olha o nível de religiosidade. Os sacerdotes que pagaram para os soldados romanos estarem ali para guardar o sepulcro, eles escutam um soldado romano dizendo, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, apareceu 2 anjos, isso, eu vi quando ele ressuscitou, não roubaram ele, ressuscitou. Aí os sacerdotes falaram, não conta isso para ninguém. Pagaram mais ainda dinheiro para eles e disseram, e o teu caso a gente resolve com o imperador. Não vai acontecer nada com vocês, mas não espalha isso para ninguém. Olha o nível de escravidão, irmão. Por que eles não se converteram ali na hora? Quando aqueles caras falaram para ele. Sabe o que acontece? Quando a pessoa é escrava de entendimento, ela pode ver anjo, ela pode ver demônio, ela pode ver a atuação do diabo dentro da casa dela. Mas se ela não tiver a revelação no espírito, não é na vista.
a revelação da ressurreição no Espírito, que é dada pela palavra, ela nunca vai crer verdadeiramente na ressurreição de Cristo. Se você vê Jesus à tua frente, e ele acabar de mostrar para você as mãos dele furadas, coroa de espinho, qualquer outra coisa, ele mostrar para você, se mostrar, você vai ficar impactado. Daqui 2 meses, 3 meses, o diabo vai dizer que foi uma projeção da sua mente, que você tinha tomado um remédio muito forte de manhã e aquilo ali deve ter sido uma alucinação. O diabo vai começar a diluir a visão que você teve, mesmo tu tendo certeza que viu, ele começa a diluir. Porque se a revelação da ressurreição não for espiritual, um desbloqueio na mente, pela palavra, ninguém nunca vai crer, mesmo que veja Jesus agora diante dele. Mas aqueles que têm a revelação da ressurreição, passam a ter um relacionamento íntimo, vivo, sincero, pessoal com ele. Quantos querem ter uma intimidade pessoal com ele? É até estranho uma intimidade pessoal, mas um relacionamento pessoal com ele. Diga amém. E dê uma salva de palmas para o Senhor. Eu vou deixar a referência para eu não ler, para eu não ficar muito extensivo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6, apóstolo Paulo, nós lemos esse texto, né? Já lemos, mas talvez você possa ter esquecido. Paulo disse que Cristo apareceu para os apóstolos, apareceu para ele mais tarde, como um abortivo, um dos apóstolos, apareceu para mim também, e Paulo está dizendo, apareceu para mim no caminho de Damasco, e ele apareceu também para mais de 500 irmãos, nos quais alguns ainda vivem. Quando Paulo escreveu a carta, 15 ou 20 anos depois, ele disse, no quais alguns ainda vivem, e outros já dormem no Senhor, mas a grande maioria vive. O próprio Lucas, que depois, lá na frente, se converteu ao Evangelho, provavelmente com uma das evangelizações de Paulo, porque Paulo vivia apanhando, Lucas era médico. Quem cuida de ferido? Médico. E Paulo nunca cala a boca, ele sempre está pregando. Lucas estava fazendo curativo nele e ele pregando. Lucas fazendo curativo nele, ele se converteu. Provavelmente Lucas se converteu numa das pancadas que Paulo tomou. E aí Lucas agora vira um historiador, larga a carreira de médico, vira historiador. E ele vai lá na Galileia e começa a entrevistar. Inclusive uma das mulheres que ele entrevistou foi Maria, mãe de Jesus. Tanto que Lucas faz um relato do nascimento de Jesus, da barriga de Isabel tremendo, coisas que nenhum outro evangelho tem. Então, com tanto cuidado, Lucas virou um historiador. Ele escreve o livro de Atos dos Apóstolos, ele fala até da precisão do tempo. Ele fala da profundidade da água. Ele fala de tudo com muita meticulosidade. Um homem inteligentíssimo. Ele vai pesquisar. E aí ele diz assim, 500 irmãos, que ele, um daqueles 500 que estavam vivos, ele chegou e perguntou sobre os milagres. Sabe o que significa 500? São testemunhas. Olha para o teu irmão e diga, testemunha. Irmãos, testemunha vale muito. Só para você ter uma ideia, Pedro, capítulo, eu anotei aqui a referência, eu vou passar para vocês, porque quando falo da ressurreição, eu quero que vocês leiam em casa. Eu pensei que ia dar tempo de ler aqui. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Apóstolo Pedro fala que ele foi testemunha ocular testemunha ocular, ele viu a Jesus ressurreto. Jesus aparece para os discípulos e diz, a paz. Imagina, ele atravessa a parede, a Bíblia diz que a porta estava fechada, ele passa pela parede e diz, a paz, paz, irmão. O cara acabou de atravessar a parede e ainda diz paz. Os discípulos ficaram apavorados. E aí pensaram que ele era um fantasma, porque Jesus estava já com um corpo transicionado entre matéria e espiritual. E aí eles pensaram que era um fantasma, mas Jesus diz assim, me dá um pedaço desse peixe aí. Estava 3 dias aí sem comer, estou cheio de fome mesmo. A Bíblia diz que Jesus comeu um pedaço de peixe depois que ressuscitou. Olha para o teu irmão e diga, Jesus comeu depois que ressuscitou. Por quê? Ressuscitou. Ele ressuscitou.
ele não passou a viver como se fosse um espírito. Ele ressuscitou, ele comeu. E outra coisa, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, pode anotar tudo. O Lucas diz que ele andou 40 dias, diga 40 dias, no meio do povo, comendo, bebendo e dando testemunho do reino de Deus, pregando o reino de Deus. Jesus ficou 40 dias depois da ressurreição. Tu vê nos filmes Jesus morrendo e ressuscitando, já aparece ele no monte, subindo para o céu, né? Aí tu pensa que foi assim rápido, né? Que ele apareceu para um aqui, apareceu para outro ali e subiu. Ele ficou 40 dias no meio do povo e pregando sobre o reino de Deus. Jesus, nesses 40 dias, ele não perdeu tempo falando de casa própria. Ele só pregou o reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, capítulo 28. Paulo ficou preso numa cárcere domiciliar durante 2 anos e todos os dias pregava acerca do reino de Deus, do reino de Deus, do reino de Deus. Diga, reino de Deus. Por que Paulo lá em Roma, lê Atos dos Apóstolos, capítulo 28, últimos 2 versículos. Paulo ficou pregando 2 anos em Roma só acerca do reino de Deus. Porque ele já estava sentenciado à morte, irmão. O imperador já tinha decretado a decapitação dele. Iriam degolá-lo. Iriam decapitá-lo, perdão. Então, para que ele vai pregar qualquer outra coisa? Ele só ficou pregando sobre a eternidade, eternidade. Sabe por que ele estava pregando sobre a eternidade? Aquilo que eu falo, consolida o que está dentro de mim. Na verdade, ele estava pregando para os outros, mas ele estava tentando se fortalecer. Porque o que importa para ele, só a eternidade. Ele pensou, eu só saio daqui morto. Isso eu tenho certeza. Porque Deus já tinha falado com ele lá em Éfeso, quando aquele profeta Ágapo pegou a mão dele, amarrou com o cinto dele mesmo e disse, o Senhor manda dizer que o dono desse cinto só sai daqui para a morte. Que em Jerusalém vão te prender e vão te levar. Os discípulos de Éfeso, que ele já estava 2 anos lá, os discípulos falaram, Paulo não vai. Isso é uma das passagens bíblicas que mais mexe comigo, que me faz chorar toda vez que eu leio. Paulo disse, irmãos, eu preciso ir. Se fosse hoje, as pessoas iam falar, não, apóstolo Davi, não vai não. O profeta já está dizendo que lá em Jerusalém vão te prender e vão te matar, não vai não. Paulo já era um homem de quase 70 anos de idade. Cansado. Doido para ver Jesus. Ele ia querer viver em regalia mais um pouquinho ou encarar aquilo que Deus tem para ele e buscar a eternidade. O problema é que Paulo já estava tão tomado, mas tão tomado pelo desejo de encontrar o seu mestre, aquele que quando ele era mais novo encontrou lá no caminho de Damasco, que a morte já não assombrava mais ele. E aí ele diz assim, ó, nem morte, nem vida, nem demônios, nem principado, nem largura, nem distância, nem profundidade, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Outra salva de palmas para o Senhor. Aleluia! Esse é o Deus que nós servimos. 500 testemunhas, ministério de louvor. 500 testemunhas